principalmente por dentro. Então, por isso é que ele está presente, porque nós aqui, esse pequeno grupo, está sinceramente reunido em nome de Jesus. Mas o tema da reunião, o tema central de hoje, é uma homenagem que estamos fazendo à doutrina espírita e particularmente a Allan Kardec, com um tema que está um tema assim, eu vou usar, mas nem queria usar essa palavra polêmico, porque nem há necessidade disso. Está sendo feito um resgate histórico espiritual das adulterações sofridas por a Gênese, sem, nessa explanação do Marcelo, ninguém quer apontar o dedo para ninguém, condenando, porque seria anti-espírita, contrário aos princípios espíritas, e porque ninguém fez nada principalmente aqui no Brasil, intencionalmente, numa colocação bem objetiva. Todos somos vítimas dessa adulteração da gente, inclusive a começar da própria febre, né? Então, como a característica nossa do Núcleo Espírita André Luiz sempre é como se fosse uma escolinha de doutrina espírita, sempre procurando todos nós estudarmos os princípios espíritas, divulgar vários expositores. Isso a gente diz até com uma satisfação, uma alegria espiritual verdadeira, bem simples. Vários expositores que fazem parte de outros grupos espíritas de Campina Grande começaram aqui, desde várias décadas atrás. Então, a figura central sempre de nossa reunião é Jesus. E hoje vai ser Jesus também, e principalmente com o seu divino olhar, iluminando a obra de Kardec, particularmente a Gênese. E sem mais delongas, convidamos Marcelo, o expositor da noite, para fazer a sua explanação em forma de seminário, painel. Depois, vou convidar Kelsen e Sérgio para a gente fazer uma pequena mesa rápida e para os dois tecerem algumas considerações a respeito do tema abordado na noite de hoje. Sem mais delongas, Marcelo começa. Ok. Obrigado. Realmente sempre uma satisfação estar aqui na casa. Para mim é uma grande honra, você sabe, estar nesse dia festivo. Na primeira apresentação que eu fiz, em maio, sobre esse tema, eu coloquei esse bolinho e ele continuou. Sim. Hoje, com mais, naquela época, naquele dia, tinha algumas razões. E hoje tem mais ainda, que é o aniversário do André Luiz. E naquela oportunidade eu tinha falado que era aniversário da minha participação aqui. Mas eu fui olhar meus apontamentos e o aniversário é mesmo em agosto. Em agosto. Na verdade é dia 18. Aí hoje é 16 anos. E aniversário também da minha participação no André Luiz. 13 anos, vocês me suportam. E é o aniversário da Gênese de 150 anos. E nós fomos presenteados, a doutrina espírita foi presenteada com essa elucidação dessa polêmica, como você falou e que não quer falar, mas dessa desconfiança, dessa denúncia de que houve a adulteração e que começou em 1883. E por que a gente está dando tanto ênfase para esse assunto? Porque esse livro, ele é o ápice do Espiritismo. Ele é o ponto mais alto que Kardec chegou. Ele é muito pouco estudado, ele é muito pouco avaliado, conhecido, o livro, mas é de uma sabedoria muito grande. E veja bem o que São Luís falou quando Kardec estava para lançar, porque Kardec preparou o livro em 1867,
lançou em janeiro de 68. Em dezembro de 67, São Luís, já numa reunião mediúnica, falou: o Espiritismo entra agora em uma nova fase. Ao atributo de consolador, acrescenta de educador e condutor do espírito em ciência, filosofia e também em moralidade. E essa declaração foi publicada na Revista Espírita de fevereiro de 1868. Isso tudo com relação a esse livro, para ver a importância dele. E é importante a gente já começar a reunião falando que, normalmente, nós temos a ideia de que o nome do livro é a Gênese. 2 pontos, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Mas não é. Para a gente entender o livro, para a gente entender o conteúdo, tem que entender já o título, né? O objetivo do livro é tratar de a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. É tanto que o tema, a Gênese, ele aborda, o livro tem 18 capítulos, são 3 capítulos finais para os milagres, os antefinais, e mais 3 para as predições. E 12 capítulos abordando a Gênese e outros temas semelhantes. Então, aqui não é que o nome do livro seja a Gênese, 2 pontos, os milagres e as predições, que a gente vai tratar só dos milagres e das predições. Não. Milagres e predições é um complemento. Então, nesse livro, na verdade, são aprofundados todos os conceitos espíritas que Kardec veio desenvolvendo ao longo do tempo. Ele foi lançado em 1868, ele estava pronto em 1867. Se o Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, significa que Kardec passou 10 anos trabalhando devagarzinho para fazer a Gênese. A gente vai falar agora, por medida de economia, falar só a Gênese, mas é bom que fique claro, é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E o nosso objetivo é simplesmente a gente entender o que é que Kardec quis nos mostrar. É professar do Espiritismo como Kardec fez, e não como algumas pessoas quiseram que fosse apresentado, né? A gente está querendo só ter a realidade. A gente não quer, como o Fernando bem falou, acusar ninguém, a gente não quer caça às bruxas, não quer... Não adianta mais, isso já passou. Só que esse é um assunto que, apesar de ter sido muito polemizado, muito discutido no final do século XIX, no século XX, ninguém estava mais ligando para isso, ninguém estava mais com conhecimento. Eu confesso que eu mesmo vim ter conhecimento no passado, quando começaram aquelas conversas, e talvez já em cima da pesquisa que a gente vai abordar aqui, da Simone Privato. Estava um tema esquecido. E ninguém tinha como comprovar se tinha havido ou não a adulteração. E agora, com o trabalho da Simone Privato, como a gente vai ver, as coisas estão bem mais claras. Uma coisa que não tem dúvida é que são obras diferentes. Até a 4ª edição e a 5ª edição. Por quê? Na 5ª edição aparece o nome revista, corrigida e aumentada. Então não tem como negar, não tem como dizer não é. Né? Agora, além disso, a gente tem que observar que na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª edições, está aqui, publicado em 1868. A 5ª edição não tem o ano da publicação. Isso a gente vai entender por quê. Então, há essas 2 versões, até a 4ª edição, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª tem o mesmo conteúdo, e da 5ª para frente tem conteúdo diferente. E quando esse livro foi lançado, a 5ª edição, ninguém deu o devido valor, ninguém notou que tinha sido adulterado, ninguém notou que tinha alterações importantes, nem que havia tantas alterações que poderiam não ser de Kardec, por causa do momento vivido na época. Quando ele foi lançado, em 1872, agora a gente sabe que foi em 1872,
Na verdade, a França tinha saído do Ano Terrível, conforme colocado também por Victor Hugo, um livro chamado Ano Terrível. Esse Ano Terrível foi de meados de 1870 até meados de 1871. Em 1870, o Napoleão III, que era imperador da França, declarou guerra à Prússia e perdeu. Quando perdeu, houve uma série de rebeliões internas na França, exatamente pela negociação de rendição. Foi daí que surgiu a Comuna de Paris. De modo que os alemães, os prussianos, tinham sido vitoriosos, mas no final eles ficaram de camarote, vendo os próprios franceses guerrearem entre si, no movimento que foi chamado a Comuna de Paris. A Comuna de Paris, para você ter uma ideia, ela terminou com o fuzilamento de 200 franceses, pelos próprios franceses, no cemitério onde está enterrado Kardec, e jogados lá numa vala comum. Então, isso foi um período muito difícil, de 1870 a 1871. E a quinta edição da Gênesis foi lançada na Sorbonne exatamente no início de 72. Ninguém estava com cabeça para ver isso e nem verificar se tinha alguma alteração substancial, alguma alteração. E, na verdade, quase que era um crime perfeito. Por quê? Houve essa adulteração, que a gente vai ver que é realmente uma adulteração. Por que a adulteração? Porque a alteração seria se fosse do próprio autor. Se não é do autor, foi adulterado. E a gente vai ver que não foi do autor. E quase que era um crime perfeito, porque isso só foi descoberto no final de 1883. Ou seja, se o livro foi publicado em 1872, e só em 1883 é que houve a denúncia da desconfiança, é que 11 anos se passaram sem ninguém tocar no assunto. Quem fez a coisa já estava imaginando que nunca iria ser descoberto, que o plano dele tinha dado certo, de fazer tudo na surdina. Mas Henri Sauce, que era um grande amigo de Kardec, foi o primeiro biógrafo dele, inclusive no livro O que é o Espiritismo, publicado pela FEB, que nós temos conhecimento, ele começa com a biografia de Kardec, cujo autor é Henri Sauce. Ele estava numa festa em Lyon, sua terra natal, também a terra natal de Kardec, e um amigo do Ley-Marie, que era o diretor, o manda-chuva da sociedade que comandava a publicação das obras de Kardec, fez um comentário com Henri Sauce, que as obras de Kardec não eram tão boas assim como se falava, não eram tão infalíveis. E Henri Sauce perguntou, e por quê? E o amigo dele disse, porque o Ley-Marie teve que fazer algumas alterações. Aí, com a surpresa de Henri Sauce, ele viu que tinha falado demais, né? Aí tentou sair, não, foi só de diagramação, alguma coisa assim. Aí Henri Sauce ficou curioso, pegou as duas ações, passou o ano de 1884 todo pesquisando, verificando as diferenças. Em 1884, ele passou, em 1883 foi quando houve a conversa do amigo de Ley-Marie com ele, de 83 para 84. Como eles chamam lá, no inverno de 83 e 84, que é aquela passagem, né, dezembro, janeiro. E ele só foi fazer a denúncia em dezembro de 1884, um ano que ele passou pesquisando. Essa denúncia foi feita na forma de um artigo chamado Uma Infâmia, que está no jornal L'Espiritisme, de dezembro de 1884. Está aí uma cópia. Essa cópia está disponível na internet. Eu tinha, para vocês terem uma ideia, uma outra cópia dessa apresentação, e essa aí eu peguei hoje. Está lá disponível para todo mundo pegar esses jornais na internet. Uma Infâmia. E aqui, como a gente vai ver lá na frente, ele faz a denúncia e aqui coloca as páginas onde ele descobriu que havia alterações.
Ele diz: eu tive a paciência de confrontar página por página, linha por linha, esta quinta edição com aquela publicada em 1868. Todas as partes desse livro sofreram mutilações, mais ou menos graves. Mas o capítulo 18, Os Tempos São Chegados, foi o mais maltratado. As modificações o tornam quase irreconhecível. E aí ele lista do trabalho que ele fez, passagens modificadas na edição de 1868. Aí ele dá as páginas onde estão essas passagens, e 11 passagens adicionadas na quinta edição, 50 passagens suprimidas na edição de 1868, 65. Quando você soma aqui, dá 126. Na verdade, ele utilizou um determinado critério que, quando a gente vai analisar, fazer o nosso próprio trabalho, a nossa própria investigação, a gente vê que tem mais do que isso, né? E uma dica também para vocês é que esses números dizem respeito à numeração das edições francesas. Se você pegar a edição brasileira com as correções de tipos e tudo mais, de formatação, de diagramação, as páginas são diferentes. Mas quando a gente pega a edição francesa, e principalmente a edição francesa, é na forma de imagem, porque é a cópia fiel do livro. Existem algumas edições francesas que são digitalizadas, são em texto. Aí também já não tem mais essa numeração de página. Os responsáveis, aos quais Henri Sauce denunciou, e que também é importante dizer que, apesar do artigo ser assinado por Henri Sauce, mas ele refletia, na verdade, a opinião daquelas pessoas que eram fiéis a Kardec. Entre eles, Gabriel Delane, Leon Denis. Então, era a opinião de pessoas que estavam com Kardec, e não com a sociedade que fez a alteração, como a gente vai ver. E esses responsáveis fizeram a seguinte resposta, isso já na Revista Espírita. Então, se você observar, a denúncia foi no jornal O Espiritismo e a resposta foi na Revista Espírita. Daqui a pouco a gente vai entender por quê. E eles dizem: um pedido de informações a quem de direito teria dissipado essas dúvidas a respeito da gente segundo o Espiritismo, revisada, corrigida e aumentada por Allan Kardec em 1868. Então, eles sempre afirmaram, seguraram, na verdade, morreram e não confessaram, né? Nunca confessaram e sempre disseram que tinha sido em 1868 a publicação, porque não tinham como justificar a publicação em 1872, justificar que tinha sido Kardec, né? E era o que eles diziam, porque era um crime adulterar a obra. E essa resposta foi na Revista Espírita de 15 de dezembro de 1884. Bom, não havia como se defender se houvesse a comprovação de que o livro fora publicado após o desencarne de Kardec, que é o que a gente já sabe hoje. Então, a defesa deles se baseou que tinha sido em 1868. Então, os responsáveis pela publicação ainda afirmaram que não haviam herdado qualquer material com essas alterações e que só em 1873 receberam de Amélie Boudet algumas poucas anotações feitas por Kardec. Amélie Boudet era a esposa de Kardec. Então você veja que quando eles tratam na defesa de que a publicação foi feita em 1868, essa informação ela serve de defesa, né? A gente só recebeu algum apontamento de Kardec em 1873. Como é que a gente poderia ter feito alguma coisa em 72? Feito alguma coisa, né? Ninguém falava em 72. Esse 72 é o número que apareceu agora. Apareceu o ano passado, ninguém sabia disso. Então, porque se falava que havia alteração, mas ninguém sabia qual era o ano. Até mesmo porque na folha de rosto não tinha o ano da quinta edição. E eles juravam que tinha sido 1868. Então, se naquela época
essa informação poderia ser uma defesa, dizer que foi em 1873 que eles receberam alguma coisa de Kardec. Hoje em dia, quando a gente sabe que a quinta edição foi de 1872, é mais uma prova que não foi texto de Kardec. Mais uma prova. Porque tinha desencarnado em 1869. Tinha desencarnado em 1869. Isso aí. A publicação foi em 1872 e os responsáveis só receberam alguma coisa de Kardec em 1873. Então, não era possível ser de Kardec. Então, nessas pesquisas sobre as adulterações da Gênese, eu classifico que a gente tem agora 2 períodos. Um antes e um depois da pesquisa dessa brasileira, Simone Privato, uma diplomata brasileira que mora lá no Mercosul. Ela, pelo que eu entendi, ela tem ligações com a Argentina, ligações com o Uruguai, e vive por lá, mas é brasileira. Só que ela fez o trabalho sendo solicitada para o esclarecimento pela Federação Espírita Argentina. Na verdade, foi a Federação Espírita Argentina que facultou esse trabalho, que deu o pontapé inicial para Simone. Então, como a gente vai ver, com essas conclusões, com esses esclarecimentos, esse trabalho dela é um marco. O Espiritismo, ele, daqui a algumas dezenas de anos, centenas de anos, vai agradecer profundamente esse trabalho da Simone, porque senão ele estaria ainda sem saber da verdade. Então veja, essa informação de que ela vive mais no Buenos Aires, esse livro, onde ela faz o relato da pesquisa e de mais alguns fatos do Espiritismo entre 1867 e 1887, esse aqui é o legado de Allan Kardec, ela lançou primeiramente na Argentina. Lançou em Buenos Aires em 3 de outubro de 2017, em espanhol. Só em março desse ano é que lançou aqui no Brasil, o legado de Allan Kardec, 4 de março de 2018. E graças a Deus a gente já tem a honra de tê-lo conosco. Inclusive está todo já troncho, rasgado e tudo, de tanto eu pesquisar, e a encadernação não é muito boa, tem que comprar outro só para deixar lá guardado, porque esse é um livro histórico. Bom, mas agora, depois que ela levantou a lebre, inclusive ela publicou essa ficha catalográfica no livro dela, todos nós temos como comprovar essas datas. Essa ficha catalográfica, por exemplo, da Gênese, na primeira edição, de 1868, eu não copiei do livro da Simone, eu peguei já na internet. Basta você digitar esse endereço que chega lá. Então, 1868, está lá o endereço bonitinho. Qualquer pessoa tem acesso à ficha catalográfica. A quinta edição, por sua vez, quinta edição, revisada, aumentada, 1872. Está lá a ficha catalográfica na Biblioteca Nacional da França. Então não tem dúvida mais. Essa dúvida não existe. E o endereço também, ó. É só digitar esse endereço que a gente chega lá na ficha catalográfica. Então, todos nós podemos ter acesso a essas provas. E a pesquisa de Simone? Primeiro, essa ficha catalográfica, com a pesquisa dela, esclareceu, porque não é muito fácil você chegar nessa ficha catalográfica. Eu cheguei porque eu digitei o endereço que estava lá na ficha dela. Mas se você pesquisar na própria ferramenta de pesquisa da Biblioteca Nacional da França, eu não consegui chegar. Pesquisando, eu não consegui chegar. Então, o que a Simone Privato descobriu e por que não foi descoberto antes? Primeiro, o governo controlava os empréstimos. Naquela época, principalmente, porque era um governo ditatorial, autoritário, imperador. Mas eu descobri, pesquisando essa semana, que esse controle de empréstimos na França, ele vem desde a Idade Média e continua hoje.
continua hoje, né? Inclusive tem leis atualizadas, modificando os periódicos que estão sujeitos ou não, as bibliotecas que podem receber os depósitos legais, mas continua do mesmo jeito esse controle. Então, quando você queria imprimir qualquer coisa, tinha que ter a declaração de impressão por parte da gráfica. E para obras com um novo conteúdo, era necessário que fosse feito o depósito legal. Que, como eu disse, pesquisando na internet, descobri que isso é feito ainda hoje na França. Talvez ela, quando partiu para lá para fazer essa pesquisa, nem tivesse esse conhecimento. Mas quando chegou lá na Biblioteca Nacional da França, nos arquivos nacionais da França, alguém pode ter dito para ela, olha, tem um depósito legal que vai tirar as dúvidas. O depósito legal é depositar É pegar a obra e depositar, colocar nos arquivos lá da França. Estou dizendo que pode ter alguém. Pois é. É pensar que é depósito de dinheiro. Não, é o depósito da obra. Né? A primeira edição da Gênesis, ela teve a declaração de impressão em 7 de outubro de 1867. E o depósito legal foi feito em 4 de janeiro de 68. E ela foi disponibilizada para a gente em 6 de janeiro desse ano aí, de 1868. Isso a gente pode ver no livro dela, né? E também nos arquivos nacionais da França, porque existe um documento com isso no livro dela, eu não copiei para a gente simplificar a apresentação, e também porque eu não tenho autorização dela de reproduzir o livro, mas lá está que aquele documento faz parte dos arquivos nacionais da França. Está lá, tudo bonitinho, para quem quiser ver. A quarta edição, ela teve a declaração de impressão em 4 de fevereiro de 1869. E o depósito legal não foi necessário, porque o conteúdo era igual aos anteriores. E observando que o estereotipista que fazia as matrizes para Kardec deu um depoimento, naquela época serviu para defesa dos responsáveis pela adulteração, mas agora está servindo de contra-defesa. Que Kardec tinha mandado fazer as matrizes em 1868. O que são as matrizes? Veja que hoje a gente tem um processo chamado offset. Os computadores que mudam texto, mudam publicações, desenhos, de forma bem fácil. Naquela época, era tudo com tipos, tipografia. Você primeiro fazia a montagem, letra por letra de cada livro. Né? Quando você sabia que tinha a versão final, fazia a matriz, para dar a matriz fazer o clichê. E o clichê é quem faz a impressão. E aquilo ali não podia se modificar mais. Kardec mandou fazer essa matriz em 1868, já dando a ideia de que aquelas edições, primeira, segunda, terceira e quarta, seriam repetidas, ele não ia mais mexer na obra. A quinta edição, ela teve a declaração de impressão em 1872, contrariamente ao que sempre disseram os responsáveis. E o depósito legal em 23 de dezembro de 1872, significando que o conteúdo era diferente. Então, está claro de que a alteração foi feita aí nesse ano. Eles poderiam, se a quinta edição não tivesse nenhuma alteração, poderiam publicar, teria a declaração de impressão, mas não seria necessário o depósito legal. Como foi necessário o depósito legal, é exatamente porque o conteúdo era diferente. E a obra depositada, onde se vê que é nessa obra depositada que está realmente a mudança, a alteração. Então, a conclusão é óbvia, não foi Kardec. Em 1872, Kardec já tinha desencarnado. Ele desencarnou em 69, né? Então, o que se pode dizer, bom, se não foi Kardec que mandou publicar, foi alguém com algumas anotações de Kardec. Mas quem tinha a autorização já tinha confessado que não tinha anotação nenhuma de Kardec. Então, foram eles mesmos.
resumo, nova edição, revista, corrigida e aumentada, ela surgiu quase 4 anos após a desencarnação de Kardec. Os responsáveis sempre alegaram que a data de publicação havia sido 1868 e que não tinha nenhum apontamento de Kardec. E mesmo que tivesse, não podia alterar a obra. E só quem pode alterar a obra é o autor. Essa confusão, ela é tão grande, hoje para a gente está muito claro. Né? Todo mundo vai saber que foi em 1872. Mas você veja, esse livro, A Gênese, do Instituto de Visão Espírita, é esse livro aqui. Na verdade, essa cópia é desse pequenininho. É tradução do Salvador Gentili, pesquisador do Espiritismo, né? E aqui está lá, tradução de A Gênese, dos Milagres e Tradições segundo o Espiritismo, 5ª edição, Paris, 1868. É essa a informação que todo mundo tem, que tinha sido 1868. Que não foi. Que não foi. Porque a sociedade responsável pela publicação morreu dizendo que tinha sido 68, porque não tinha como justificar que tinha sido Kardec se fosse 1872, que hoje a gente está comprovando. Bom, existe um site muito interessante, se chama Enciclopédia Espírita, em francês, né? Tem muito material, e eu abri esse parênteses para dizer que nessa Enciclopédia Espírita, eles lá, esse site é mantido pelo Movimento Espírita Francófono. E lá eles já estão considerando que a edição que realmente representa a obra de Kardec é a 4ª edição. Você vai na internet, eles não estão mais disponibilizando a 5ª edição. Isso eu acessei isso essa semana. Né? E abrindo mais um parêntese ainda, nesse site tem todas as revistas espíritas. Tanto a revista espírita que foi fundada por Kardec, e como a gente vai ver, foi dada continuidade por outros diretores, como também a revista O Espiritismo, que a gente vai entender a importância dessa outra revista. Também tem a revista Científica e o Espiritismo. Isso são verdadeiros tesouros. Isso vem desde o século XIX. Todos os números estão lá. Para vocês terem uma ideia, essa é a página que tem a revista Espírita. Ela não dá para entender muita coisa, mas eu coloquei só para mostrar para vocês. Aqui em cima é o tempo que era de Kardec, na direção. Aqui são os anos cujo diretor era Armando Esliano, que foi de 1869 a 1871. Aqui, que na verdade isso abre. Quando você clica ali nessa setazinha, ela abre, dá acesso às revistas de todos os anos. Foi na época que os diretores eram Pierre Gaetano Lemarie e Paul Lemarie, o filho dele. Aqui para baixo já vai, o diretor era Jean Maia. E vai até o dia de hoje. É um acervo magnífico. Está lá disponível para todo mundo pesquisar. E nessas revistas tem tudo que a gente vai falar aqui da história do Espiritismo, da distorção do Espiritismo que a gente vai abordar, que foi a razão pela qual eles adulteraram a gente. Está tudo documentado na revista. Qualquer pessoa pode ter acesso hoje. No Brasil, as traduções da 4ª edição são da editora Mundo Maior, que foi lançada agora em maio, que é essa daqui, né? Ela está associada à FEAL, Fundação Espírita André Luiz, do Rio de Janeiro, e tem também a tradução da editora Geldo, que está associada ao Centro Espírita Leão Denis, também no Rio. Então, as alterações da Gênese, quem fez, por quê, o que foi alterado. É isso que a gente vai tentar entender agora, contando um pouco da história do Espiritismo. Primeiro a gente vai falar da Sociedade Anônima, de Caixa Geral e Central do Espiritismo. Porque quando a gente fala em sociedade que trabalhava com o Espiritismo naquela época,
a gente tem a tendência a imaginar que fosse a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que havia sido fundada por Kardec, que ele tinha dirigido, né? Mas não é. Quando Kardec faleceu, em 31 de março de 69, Amélie Boudet, a esposa dele, se dispôs a dar andamento à obra, a comercialização, controlar a revista espírita, todos os artigos para serem impressos passariam por ela. Mas ela viu logo que era uma tarefa difícil. E, juntamente com os amigos, viu que precisava de delegar. Essa delegação foi feita para essa sociedade anônima. E por que sociedade anônima? Pelo seguinte, quando era Kardec responsável pela comercialização das suas próprias obras, então era a comercialização de uma pessoa física, não precisava de maiores burocracias. Mas na hora que foi uma sociedade para trabalhar com a publicação, com os direitos autorais, com a publicação da revista, então foi feita uma sociedade comercial, e que foi fundada em 3 de julho de 69. Porque a Amélie Boudet viu que não dava para segurar aquela barra sozinha. As atividades principais dessa sociedade eram publicar a revista espírita e os livros de Allan Kardec, além de literatura espírita. Foram 7 fundadores, entre eles a viúva de Kardec, e a Amélie Boudet doou para a sociedade todos os direitos do autor. Então, depois que ela fez essa doação, nem ela mais mandava nas obras de Kardec. Essa sociedade é que era responsável por todos os direitos de Allan Kardec na publicação dos livros. Em 1871, o Armand Deslian, ele fez uma carta de demissão da função de diretor, tanto da sociedade como da revista espírita, alegando problemas de saúde, principalmente por causa do ano terrível, que foi de 1870 a 1871. E quem assumiu a direção foi o Pierre Gaëtan Leymarie. E no discurso de posse, Leymarie já afirmou com todas as letras que a revista ia abrir as portas para outras teorias. E que essa seria uma nova fase do Espiritismo. Já deixou claro a posição dele, o posicionamento dele. E isso esse discurso dele, está na Revista Espírita, número 9 de setembro de 1871. Está disponível também na internet, todo mundo pode ver. Entre uma das coisas que ele disse, foi o seguinte: muitas brochuras cuidadosamente concebidas nos têm sido enviadas. Elas atacam os preconceitos acadêmicos, fazendo sábias relações entre todos os elementos fisiológicos que constituem o ser, este composto por todos os seres. Então você veja que ele já pensou com uma coisa bem sem clareza, né? E fora do que diz o Espiritismo. Essa coisa de elementos fisiológicos que constituem o ser, este composto por todos os seres. Isso não é que diz o Espiritismo. O Espiritismo fala da individualidade de cada ser. Isso já foi no discurso dele, para você ver como estava bem intencionado. Está numa linha panteísta. Panteísta, exatamente. Está lá também, na Revista Espírita de setembro de 1871. Então, a partir daí, a sociedade anônima começou a editar e a apoiar obras alheias ao Espiritismo e a publicar também artigos alheios ao Espiritismo, e eram anunciados também na Revista Espírita. A Livraria Espírita abriu as portas para todo tipo de literatura esotérica, espiritualista, sem ser espiritista, né? E isso está confirmado, basta olhar lá nas páginas da Revista Espírita. E o livro de Berthe Foucault, que apareceu agora para download, ela está lá esse aí é fácil você achar na Biblioteca Nacional da França, fazer o download. E eu vou mostrar a capa dele daqui a pouco. Então, por causa desse posicionamento de Leymarie, os espíritos fiéis a Kardec começaram a ter problemas. Começaram a ter tanto problema
que saíram da Sociedade Anônima, montaram a União Espírita Francesa e o jornal Espiritismo, para fazer frente à revista espírita. E realmente só fazer publicações sobre o Espiritismo. E isso foi fundado em 24 de dezembro de 82 e 5 de janeiro de 83. São duas datas. Esse documento também, ó, prestação de contas, continuando, da União Espírita Francesa, e aí vai também o jornal Espiritismo, e aqui está lá, 24 de dezembro de 1882, 5 de janeiro de 1883. Eu fiz o download disso hoje, está lá disponível na internet. Aqui o carimbo do depósito legal. Então, isso já foi mencionado pela Pedro Foucault no livro Foucault do Lumière, e também está lá na Biblioteca Nacional da França. Esse livro, Foucault do Lumière, é um livro muito bom. Eu convido a todos a fazer o download, tem a versão em português, muita luz. Marcelo, eu queria que você falasse quem foi Bert Foucault, vou falar agora. Tá. Ela foi uma amiga íntima dos Kardec. Ela fazia companhia a Amélie Boudet. E nesse livro, um pequeno livro, ela narra o que Amélie Boudet, a viúva de Kardec, sofreu na mão de Lemarie e daqueles que formavam a sociedade. Porque ela tinha sido a doadora dos direitos, ela era a verdadeira herdeira de Kardec, mas ela não estava sendo mais escutada na sociedade, nem na revista. É tanto que saiu e montou a União Espírita Francesa. As cotas, que é aquele outro, como é o nome do outro, o careca aqui. Ela tinha uma cota, mas não tinha. Exato. Veja. O cara da pergunta, e por que a Amélie Boudet não fez nada? Pronto, por que a Amélie Boudet não fez nada? Porque ela não era mais escutada. No início, quando Kardec faleceu em março, em abril e maio, ela já tinha a ideia de controlar tudo. A partir daí, ela delegou para a sociedade e ela não tinha mais poder de ir contra eles. Né? Apesar de que, na cota da sociedade, ela tinha entrado com 25 mil francos, num capital social de 40 mil francos, mas ela não tinha ações preferenciais. Ela só tinha direito a um voto nas assembleias. E Lemarie, depois que assumiu a direção, ele pegou a procuração de todo mundo. Ele tinha vários votos e ela só tinha um voto. E tampouco ela fazia mais controle, fazia mais parte de conselho. Ela foi conselheira do primeiro ano. Mas depois do primeiro ano, de 1869, 1870, ela fez parte do conselho, mas não há registro se ela tenha se mantido. Mas mesmo que tenha, ela não tinha mais voz ativa. Foi escanteada. Foi escanteada. E outra coisa que a gente tem que ver é que ela, por ser a esposa de Kardec, não quer dizer que dominasse o espiritismo e que tivesse, como ele, de maneira nenhuma, e que tivesse também acompanhando tudo que se fazia no espiritismo. Ela voltou a ser dona de casa, né? Não ficou mais acompanhando o andar da carruagem. Bom, em resumo, o que a gente falou até agora. Kardec imprimiu a quarta edição em fevereiro de 1869, mais ou menos um mês antes do seu falecimento, que foi 31 de março. Para tanto, ele fez a declaração de impressão, junto ao governo francês. E não precisou fazer o depósito legal, porque a edição era igual às anteriores. O depósito legal havia sido feito para a edição que foi lançada em janeiro de 1868, em 4 de janeiro de 68. E segundo o depoimento do estereotipista, publicado na própria Revista Espírita, que era da Sociedade Adulteradora, Kardec mandou fazer as matrizes em 1868. Isso dá uma ideia de que ele não mais alteraria a obra. Por favor, volta ao anterior. O depósito legal foi feito apenas para a primeira edição. O
o que a gente deduz, que a segunda, terceira e quarta, a gente está chamando de edição, mas na realidade foram reimpressões. Exatamente. Essa é a verdade. São reimpressões. Por isso que não precisava fazer o depósito legal. Exatamente. Exatamente. Precisou da quinta, porque teve todas essas alterações. Exatamente. E quando você vê o documento da quinta edição, o documento de depósito legal, tem lá que é a quinta edição a ser impressa e tem um doisinho como é o segundo conteúdo. Até isso eles controlaram. Isso quer dizer que a própria censura francesa ajudou a desmascarar. Porque foi em cima de privado. Foi em cima. Então você vê. Como? Simone foi bem importante no processo. Foi. Muito. No resumo, a declaração de impressão da quinta edição foi 19 de dezembro e o depósito legal, mostrando ter conteúdo diferente, em 23 de dezembro. Nessas duas datas, dá até para a gente ver que havia um acordo aí entre quem fez a coisa, entre a sociedade, entre o editor, entre a gráfica, porque você fazia o depósito legal, dizer que quem imprimiu a obra. No caso de Kardec mesmo, Kardec fez o depósito legal em outubro de 67 e só foi estar pronto em janeiro de 68. Você veja que essa aqui, 4 dias depois já estava pronto. O acordo já estava muito bem feito, para a coisa ser bem rápida debaixo dos panos. Então, a edição com conteúdo alterado só nasceu 3 anos e 9 meses depois da morte de Kardec, conforme mostra o documento de depósito e a própria cópia do livro depositado. Os responsáveis nunca assumiram que a publicação ocorreu em 72, pois não teriam como justificar. Sempre se posicionaram afirmando que a publicação ocorrera em 1868. Inclusive fizeram essa afirmação na resposta à denúncia de revisor. Está lá na televisão. E chegaram a dizer que nenhum apontamento de Kardec haviam recebido. E isso só receberam em 1873. Então a gente está vendo que agora é mais uma confirmação que eles não tinham como fazer. Foi eles mesmos que alteraram. Com os documentos, no entanto, fica comprovado que não foi Kardec que mandou publicar a quinta edição. Está muito claro. Aí é importante a gente observar o seguinte: mesmo que houvesse os apontamentos de Kardec, a obra original não poderia ser alterada. O autor tem direito à integridade da obra. Ninguém pode mexer nenhuma vírgula. Então, se eles fizessem os apontamentos, no máximo, o que eles poderiam era publicar a parte e dar os créditos a Kardec. Olha, nós somos os detentores dos direitos de publicação de Kardec, estamos publicando aqui com base nos apontamentos dele, né? E isso pode ser até um adendo ao livro original, a quarta edição. Mas mudar e chamar de quinta edição e dizer que é de Kardec, eles não poderiam nunca. E a esperteza, tá? Como é que pode? Um cuidado com. Allan Kardec era extremamente meticuloso, detalhista ao extremo. A primeira edição e as outras reimpressões sempre tinha data. Como é? E essa não tinha data. Não tinha data. Ora, maquiavelicamente não botaram a data na chamada quinta edição. Exatamente. Para confundir. Para não dar pista. Para pensar que eles não podiam dizer que é 1872 e nem podia tampouco colocar 1868 lá na impressão, porque o fiscal ia ver, o censor ia ver, opa, está errado aqui. Aí eles omitiram, pois não, Brasil. Qual foi o intuito deles de fazer essas modificações? A gente vai ver agora. Então, fatores que contribuíram para manter essa dúvida até os dias de hoje. Primeiro, porque a impressão foi feita na surdina, sem a data, como a gente estava falando, com a cumplicidade de editor, de dono de gráfica, de todo mundo. E sem o conhecimento de Amélie
Gabriel Boudet e demais fiéis a Kardec. Outra, Henry Souza, que era a pessoa que denunciou, ele tinha dificuldades para continuar a investigação. Ele não tinha posses, ele era um pequeno comerciante, representante comercial, e ainda tinha um trabalho filantrópico lá em Lyon, né? Essa denúncia foi toda feita baseada no Foro de Paris. Lyon é bem longe de Paris, naquela época para você andar de carruagem não era fácil, né? E ele não podia deixar os compromissos dele para lá, estar tratando desses assuntos. Ele fez a denúncia, mas não podia estar em cima com o advogado fazendo pesquisas. Inclusive, o perfil da Simone, a meu ver, é um perfil ideal. Ela tinha condições de chegar e passar uma temporada em Paris pesquisando. Não é todo mundo que pode se dispor a passar um tempo em Paris fazendo esse tipo de pesquisa demorada. E quando você vê no livro dela, ela menciona passagens em praticamente todas as revistas espíritas e o jornal do Espiritismo. Ela leu isso tudo, né? É um trabalho grande, de mais de um ano, eu acredito. Outro fator é que os herdeiros de Kardec não tinham interesse em botar a coisa para frente, porque eles eram os acusados. Os herdeiros de Kardec, oficialmente, era a sociedade anônima. Se eles foram quem fizeram as alterações, eles não têm interesse em botar na justiça, né? E também tinham o poder econômico e os apoios institucionais. Além disso, a gente tem que observar que o Espiritismo estava imerso em disputas internas. Sempre esteve. Estava com a moral abalada e esvaziado. Principalmente depois de 1875, devido ao processo dos espíritas. O processo dos espíritas foi um processo em que a revista estava dando respaldo a fotografias falsas, dizendo que eram fotografias de espíritos. E isso houve um julgamento, a própria Marie Boudet foi muito maltratada durante o julgamento pelo juiz, né? Lei Marie foi condenado, foi preso a 1 ano de prisão, isso em 1875. E se o Espiritismo já estava com a moral abalada, já estava com poucos adeptos, a partir daí ele perdeu toda a credibilidade, né? Porque foi comprovado que aquelas publicações da revista espírita eram falsas. Pois não, velho? Não, só para assim, fazer observação sobre o espírito do tempo da própria Revolução Francesa como espírito laical. Também. Então, todo o processo de manifestação espiritual seria a igreja, no modo geral, o pensamento religioso foi todo uma república praticamente tentou se abandonar. Nem foi exatamente, né? Foi exatamente o que aconteceu logo depois da Revolução Francesa. Havia antes uma ingerência muito grande da igreja no Estado, e o Estado chegou e falou: pai, é diferente, agora vai ser diferente. E desde aquela época que não há mais essa ingerência. Bom, agora a gente vai falar das alterações, a gente vai entender o porquê. A análise das principais alterações mostram que elas destoam do pensamento doutrinário de Kardec e da própria obra, a Gênesis segundo o Espiritismo. Quando você vê as alterações, as principais, elas destoam do próprio livro. Por que eu digo as principais? Pelo seguinte, porque houve muitas. Algumas delas foram somente pequenas alterações textuais que procuram até facilitar o entendimento. Claro, isso é um trabalho de uma pessoa inteligente. Ele não vai somente capar as ideias de Kardec e jogar as dele. Ele fez uma maquiagem, né? Fez algumas alterações, tornou mais entendível algumas partes, melhorou a colocação gramatical em outras. Isso é verdade, aconteceu. Isso quando passou para as edições brasileiras também. Não, também, veja, isso que eu estou falando aqui, eu pesquisei nos originais franceses, porque a tradução, ela já muda automaticamente, tá? Então você pega o mesmo livro e
ver 2 ou 3 traduções, são bem diferentes. Então, Então, nas passagens das línguas, quando você vai passando, quer dizer, o interesse do público é totalmente diferente de uma primeira edição, segunda edição. e aí outra coisa, a gente tem que ver o seguinte: primeiro, porque a maneira de falar os idiomas é diferente. Segundo, que depende muito. As traduções bíblicas, né? Da cultura. E depende muito também de cada tradutor. E ainda tem uma questão de direitos autorais. O tradutor ele tem a obrigação de fazer uma tradução diferente. Porque se ele fizer igual, vai caracterizar o plágio. Né? Aí, por exemplo, na nossa área, a área técnica, você vê os livros traduzidos do inglês, ele só tem uma tradução, é um tradutor. Né? Mas uma obra como essa, de cunho psicológico, de cunho filosófico, né? Científico, mais abrangente, mais abstrato, aí você coloca 3, 4, 10 traduções, são todas diferentes. Inclusive, já que a gente está falando de tradução, é importante a gente dizer o seguinte: a linguagem de Kardec, a linguagem dos Espíritos, desde o livro dos Espíritos, é uma linguagem simples, para o povo. E no livro dos Espíritos, na introdução, os Espíritos já colocam que é para o povo. Quem dificulta são os tradutores. Eu tenho uma tradução antiga comigo em casa que você não consegue entender nada. Né? Por quê? Os primeiros tradutores eram pessoas de um nível intelectual altíssimo e traduziam aquilo para pessoas da roda deles. Né? E realmente não é feito para o povo, que não é a proposta do Espiritismo. Bom, continuando aqui, para a gente ir direto aos finalmente, a supressão de textos importantes, contrários aos interesses de quem estava adulterando, aí sim, esse é o principal, né? E de outros que não são nem tão importantes, mas que eles tiraram para dar espaço ao que eles iam colocar, para a obra ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Né? O capítulo 18, que é o que a gente vai abordar em mais detalhes agora, para você ter uma ideia, eles mexeram uma mexida substancial, mas eles deixaram com o mesmo número de itens, 35 itens da edição original. Bom, para começar, se você pegar o índice de uma Gênese e de outra, se você olhar no capítulo 6, cuja tradução correta, considerando que Kardec colocou uranografia geral, a seção A Ciência, lá no final do capítulo, ela não existe na quinta edição. Na quarta edição, a gente vem aqui, o penúltimo item, a penúltima seção é a ciência. Na quinta edição, tirado. Não tem a ciência. Eles mudaram aqui aquelas considerações morais. Essas mesmas considerações morais viraram Diversidade dos Mundos, mas o texto é o mesmo, né? E tiraram a ciência. Uma parte importante desse texto que foi retirado diz o seguinte: o método experimental, o único que é verdadeiramente científico, foi posto em prática nas ciências naturais e, com a ajuda, o homem se despojou sucessivamente dos preconceitos da antiga escola e das teorias especulativas para se restringir ao campo da observação. Então, Frazão, isso aqui dá para a gente responder a sua pergunta. Por que eles fizeram isso? As pessoas que fizeram essas alterações, elas têm interesse em vender obras de caráter supersticioso, de vender obras que não seguiam o pensamento de Kardec, de obedecer somente ao método científico, de se restringir ao campo da observação e se afastar das teorias especulativas. Esse é o grande X da questão.
a grande razão. E isso está comprovado quando você vai ver na história, na própria revista espírita, né, que está lá, que o pessoal, os dirigentes, principalmente o Marie, contam as suas promoções e suas interações com outras teorias. Ele era o representante em Paris da teosofia, depois de 1880 e tanto. Ele era o grão-mestre de outra coisa, de outra corrente espiritualista. Ele trabalhava com astrologia. Quer dizer, ele desvirtuou o trabalho de Kardec. O que Kardec disse, olha, eu vou fazer um negócio só espiritismo, ele desvirtuou. E isso não é de ouvir dizer, está publicado na própria revista espírita. Que na realidade, Marcelo, isso aí é um estrago muito grande se a gente observar aqui. É muito grande. Porque embora lá no livro do Espírito, dizendo que não é estanque a ciência, filosofia e religião, ela deve progredir, mas mesmo assim, essa progressão não é direcionada. Então, assim, esses autores aí, na realidade, quem vai ler a partir da quinta edição, está lendo ao bel prazer do que não foi escrito por Kardec. E nem segue essa ideia de Kardec. E nem segue a filosofia espírita. Exatamente. Exatamente. Ele está, na verdade, Kardec sempre defendeu não dar ouvidos ao sobrenatural. Para o Espiritismo não existe o sobrenatural. Tudo é natural, tudo da natureza, tudo pode ser explicado pela lei da natureza. Para ele, não. Ele defende o sobrenatural. Esse é o ponto chave. Né? Importantes alterações no capítulo 4, o papel da ciência na Gênese. Eu coloquei em amarelo aí, são os pontos assim que chamam mais atenção para a gente entender porque o texto foi retirado. Né? Esse amarelo foi retirado, né? Não, foi retirado tudo. Atenção, né? Foi retirado tudo. Eu estou chamando a atenção o conceito que vai contra a ideia dos adulteradores. Veja o seguinte, ele diz, ó, os povos se curvavam facilmente sob as potências invisíveis, em nome das quais eram subjugados. Daí o princípio da fé cega e da obediência passiva que tinham. Assim, na origem, sua razão de ser e sua utilidade. A veneração que se tinha pelos livros sagrados, quase sempre considerados como descendidos do céu, ou inspirados pela divindade, impedia, por outro lado, todo exame. Então, isso é o que defendia Kardec, que estava na quarta edição. Que Kardec dizia, olha, a fé cega impede o exame do que está sendo lido. Mas isso não era do interesse de Leymar-Rie, do pessoal da Nova Sociedade, que eles queriam vender a ideia de que você poderia... Porque veja, quando você vai ter a fé raciocinada e ter a figura do livre-arbítrio e a figura da causa e efeito, então a gente entende que nós vamos colher o que plantarmos. E temos o livre-arbítrio. Quando você entra na teoria do sobrenatural, na verdade você fica ligado ao sobrenatural, você fica sob o domínio do sobrenatural, sobre o domínio dos astros. Buscando explicação no oráculo. No oráculo, entendeu? Então, se você vai buscar a explicação no oráculo, você não vai buscar a explicação do seu livre-arbítrio, do que você fez, do que você plantou. Né? O item 67 do capítulo 15, os milagres do Evangelho, que trata do desaparecimento do corpo de Jesus, que foi retirado, foi exatamente alguma coisa nesse mesmo sentido. Né? Que Kardec dizia que até aquele momento, para explicar o desaparecimento do corpo de Jesus, só havia opiniões pessoais. Opiniões que só teriam valor se fossem sancionadas por uma lógica rigorosa e pelo ensino geral dos Espíritos. Isso ia contra o que a sociedade queria vender. Isso ia contra aquela ideia de que eles poderiam explicar tudo na natureza, ou do sobrenatural. Eles tiraram. Isso aí foi um outro item que tiraram. Foi retirado o item 20, que trata do papel do Espiritismo na regeneração da humanidade. Nesse item, uma das coisas que chama a atenção é aquilo que a gente vem falando, que Kardec sempre reforçou, que para o Espiritismo não há
nem o sobrenatural, nem o maravilhoso. Os caras retiraram isso aí, não pode ter. Agora, em algum ponto ou outro tem, porque eles não puderam tirar tudo. Mas o que eles puderam tirar nesse sentido, tiraram. Bom, aí, veja, o que foi acrescentado no capítulo 18, na quinta edição. É uma observação ao item 10, que diz: a terrível epidemia que de 1866 a 1868 dizimou a população da Ilha Maurícia, teve a precedê-la tão extraordinária e tão abundante chuva de estrelas cadentes em novembro de 1866, que aterrorizou os habitantes daquela ilha. A partir desse momento, a doença que reinava desde alguns meses de forma muito benigna se transformou num verdadeiro flagelo devastador. Então você veja que eles estão associando uma piora na epidemia à chuva de estrelas. Isso vai contra o que tem na própria obra no capítulo anterior. Essa associação ao sobrenatural. E ainda dizem o seguinte: os pormenores sobre a epidemia na Ilha Maurícia podem ser vistos na Revista Espírita de julho de 67 e novembro de 68. Só que para a pessoa que lê o livro e vê essa observação, acha que isso aqui está explicando o que ele falou, né? Ninguém vai atrás da Revista Espírita. Mas quando você vai atrás da Revista Espírita, não fala nada disso. O que fala lá é Kardec dando uma força moral e dizendo como o Espiritismo é um consolador para aquelas pessoas que sofreram aquela epidemia. Então, na realidade, aí são fenômenos atmosféricos, né? Pois é. E não tem nada a ver uma efeito de coisa. radiação. E estrelas caindo e fazer influência numa epidemia, isso porque sutilmente, maliciosamente, por causa do misticismo desse grupo, que é ligado a um esoterismo até distorcido, um misticismo até muito alienado, tem um misticismo até umas coisas místicas até mais centrado. centrado, né? Mas isso aí é totalmente anticientífico, anti-ANTI, contrário à ciência, que sintomaticamente um dos capítulos suprimidos no livro que trata de ciência espírita foi o capítulo A Ciência. Ora! Pois é. Aí você vê, com relação a esse mesmo tema, no capítulo 17, que aquilo ali foi no capítulo 18. No capítulo 17, Kardec já dizia: Jesus se dirigia a homens menos esclarecidos. Era necessário falar aos olhos com a ajuda de sinais materiais. As estrelas que caem do céu não se trata senão de uma ficção. Kardec já estava dizendo: essa coisa de estrela cair do céu é ficção. Só que aí no capítulo 18, na quinta edição, ele já coloca como sendo a causa da epidemia. Você veja a diferença de Porque uma coisa é ser meteoritos, mas maliciosamente é ser entre estrelas mesmo. Pois é. E a gente já sabe, como naquela época eu também já sabia, que estrelas não caem. É uma coisa tão assim irracional e ilógico que. Pois é. Agora, para a gente concluir, eu vou mostrar para vocês a linha de raciocínio do capítulo 18, para vocês verem bem claro, de forma bem clara, a distorção do pensamento de Kardec. Nesse capítulo 18, que é o sinal dos tempos, né? Kardec começa... Bom, na verdade é o seguinte: eu vou apresentar a linha de raciocínio de Kardec. Isso aí não reflete o livro, não reflete a sequência no livro, mas é a sequência do raciocínio de Kardec, para a gente entender a adulteração. Né? Então, Kardec começa dizendo: tudo que existe progride fisicamente e moralmente. Quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Resta à humanidade um imenso progresso a realizar.
fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. É necessária a elevação dos sentimentos, destruindo tudo que leva ao egoísmo e ao orgulho. Essa é a fase que se elabora nesse momento e que poderia ser prevista. Por isso se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. Esgotado o bem-estar material, se compreenderá que o complemento é o desenvolvimento moral. A humanidade é um ser coletivo, em que se operam as mesmas revoluções morais que em cada indivíduo. Chega o tempo em que a humanidade compreende a insuficiência de suas instituições para a sua felicidade. Sente que seu destino é mais vasto e que a vida corpórea é muito restrita para compreender por inteiro. O Espiritismo mostra o verdadeiro papel do homem na criação. O que é que pode ser mais justo e consolador do que a ideia de que somos seres que progridem sem cessar, eternamente? A vida espiritual é a normal e eterna do espírito, e daí deriva o dever da solidariedade e da fraternidade. O Espiritismo mostra que a fraternidade tem uma razão de ser. Daí surgem instituições mais proveitosas ao bem-estar de todos. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. O progresso intelectual é um grande passo, mas somente o progresso moral pode assegurar a felicidade e fará com que os homens se unam em torno de uma só crença. Um tal estado de coisas só acontece com uma mudança generalizada, com o desaparecimento da velha geração e aparecimento de uma nova moralmente melhor. Nessa fase, vemos surgir ideias, indivíduos e instituições predestinados à obra da regeneração. Então você vê nesse capítulo dos Sinais do Tempo, qual é o raciocínio de Kardec? Que a humanidade vai evoluir, isso está controlado pelas leis divinas, né? E que os sinais dos tempos são marcados porque a humanidade está pronta para dar mais um passo e precisa da evolução moral. E a gente chegar no planeta de regeneração só vai se conseguir com a evolução moral e a evolução moral generalizada de todo mundo. Então, lá na frente ele ainda diz que só vão reencarnar aqui os espíritos que tiverem essa evolução moral, aqueles que não tiverem vão vir de outros planos mais evoluídos, né? E os que não tiverem mais condição vão reencarnar em outra ordem. E ainda diz a nossa tábua de salvação, né, Ney? Que aqueles retardatários que ainda não têm tanta condição de ficar aqui, mas ainda podem ter uma chance, né? Porque em contato com os bons espíritos podem melhorar. É a nossa tábua de salvação, esse retardatário, né? É uma repescagem. É uma repescagem. Isso aí é a linha de raciocínio de Kardec, em todo o capítulo, que a gente tem que evoluir moralmente. Então, veja na quinta edição. Ele começa da mesma forma. Né? Tudo que existe progresso fisicamente e moralmente. Quando a humanidade está madura para subir mais um degrau, pode dizer que os tempos marcados por Deus estão chegados. Ou seja, ele não mudou o raciocínio de Kardec nesse momento. Né? Resta à humanidade o imenso progresso a realizar, fazer reinar entre os homens a caridade, a fraternidade, e por aí vai. Esgotado o bem-estar material, se compreenderá que o complemento é o desenvolvimento moral. Aí ele entra, um texto que ele adicionou. A matéria orgânica reage sobre os espíritos, influenciando suas disposições. Você veja que mudou totalmente a linha de raciocínio. Mudou tudo. Tá? O que ele chama de matéria orgânica? Na química, o que é matéria orgânica? É tudo que é composto de carbono. Ou seja, é tudo. Né? Então a matéria vai se sobrepor àquilo que seria o espírito? Na próxima assertiva dele, você vai entender o que eles querem dizer. Certo?
Aí, porque eles acrescentaram aí os itens 8, 9 e 10. Esse aí é o resumo do item 8. No 9, o resumo é o seguinte: as comoções entre os encarnados provocam perturbações dos elementos físicos. Após a confusão geral, o céu volta a ficar sereno e a humanidade imbuída de novas ideias. Então, esses elementos orgânicos que eles falam que vão ter influência na humanidade são os astros. É tudo, tá? É como se os astros nos influenciassem e nós influenciássemos eles. Inclusive, isso é também uma distorção do nosso poder magnético. Nós sabemos que nós temos, Kardec defende isso, Kardec é defensor do magnetismo, mas o nosso poder magnético é mínimo. A gente não pode aqui, numa rebelião como está acontecendo agora, a gente está cheio de rebeliões aí, de guerras, dizer que isso está influenciando Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, o universo, isso não existe. É isso que ele está dizendo aí, que as comoções humanas afetam os astros, que da mesma forma afetam os humanos. É a coisa da astrologia. E isso distorce e destrói o livre-arbítrio. Destrói o livre-arbítrio. E você vê que saiu totalmente da linha de raciocínio de Kardec. Aí continua. Os períodos de renovação morais da humanidade coincidem com as revoluções físicas do globo. Os sinais previstos por Jesus seriam fenômenos extraordinários, flagelos diversos, sinais do céu, que não são outra coisa senão meteoros. Vê a observação, epidemia devastadora, aquela que a gente já viu anteriormente. Você vê que isso é totalmente do raciocínio de Kardec. Uma coisa mais, os sinais dos céus seriam só fenômenos físicos, terremotos. Pois é. Aí, a partir daí... Também, mas não só isso. Não só isso. Né? Então, a partir daí, ele volta o texto de Kardec, mas só que embaralhado. Muito confuso. Ele embaralha, né? Aí vem a previsão do progresso da humanidade não tem nada surpreendente para os seres desmaterializados, mais evoluídos. Isso Kardec, ele copiou lá de Kardec, mas tirou de um canto e botou para outro. E faz aquele maior sarapatel do capítulo. Realmente. Ele está dando a primazia da matéria. Pois é. Pronto, a partir daí, ele segue com os textos de Kardec mais embaralhados. Isso é típico dos espíritos mistificadores, misturar o falso com o verdadeiro. Exatamente. E que os espíritos superiores já tinham alertado para isso. Bom, para a gente concluir, aí depois você vai dar suas opiniões, quem fez essas alterações? Foi alguém, ninguém sabe quem foi exatamente, mas com autorização e participação da sociedade anônima e Lenarie. Isso aí não é questão da gente tá acusando ninguém. É porque somente a sociedade anônima tinha autorização para imprimir as obras de Kardec. Então, se somente ela tinha autorização, inclusive, nesse sentido, ela também é quem tinha autorização para... quem tinha o direito de autorizar as traduções. A partir da quinta edição, eles só autorizaram a tradução da quinta edição. Então, ninguém tem culpa por traduzir a quinta edição, porque os detentores dos direitos autorais só autorizaram essa quinta edição. Né? E claro, se eles dizem, não, essa aí foi de Kardec, é a mais atualizada, é a edição final, por que eles vão autorizar a quarta edição? Né? Só que agora a coisa mudou, e eles também não têm mais essa autoridade, porque a obra é domínio público, e as pessoas podem traduzir a quarta edição, que, como a gente está vendo, é a verdadeira edição de Kardec. Quando surgiu? Dezembro de 1872. Então, Kardec já havia falecido. E para quê? Por quê? Respondendo aquela pergunta do Frazão que a gente já deu para entender nos exemplos. Para dar sustentação a um posicionamento místico, dar respaldo às novas obras a serem comercializadas pela sociedade anônima e obter lucro. Então, é muito claro na revista espírita, não é de ouvir falar, não é de fofoca, que o pessoal começou a
querer ganhar muito dinheiro. Lei Marie chegou a publicar com essas letras, com todas as letras. Nós precisamos de muito dinheiro. Desse jeito. Né? Precisamos fazer tudo para levantar dinheiro. E começar a dar festas e mais festas na sede da sociedade. Né? Tem depoimentos tristes, por exemplo, de ele colocar na rua velhinhos que viviam lá no abrigo que Kardec tinha idealizado, e ele despejar esses velhinhos espíritas que foram despejados, e isso está na própria revista espírita, e ele se defende na revista espírita, ele diz, não, foi despejado porque ele não pagava o aluguel. Ele acha que está tudo muito bem. Né? O que mandava para ele mesmo era dinheiro. Bom, e quais as consequências disso a curto e longo prazo? A curto prazo claro, propagar ideias estranhas do ser da doutrina espírita. Né? Dar suporte a falsas obras espíritas. Porque você veja que muitas das novas ideias que aparecem são ideias distorcidas desse livro. A gente não leu muito ele, mas tem pesquisadores que leem. Pega carona em Kardec e distorce mais ainda o que já está distorcido. E distorce a doutrina espírita. A longo prazo, é uma responsabilidade muito grande, porque se a gente não abrir os olhos e começar a pregar a doutrina espírita conforme codificada por Kardec, os nossos descendentes vão receber um espiritismo totalmente deturpado com relação ao original. E o que fazer? Como proceder? Bom, só tem um antídoto: é estudar, comparar teorias e ideias com aquela do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. Né? Os demais, se você olhar todos os livros, demais livros da doutrina espírita, dizem segundo o Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo estava contido lá no Livro dos Espíritos. E qual a lição a ser tirada desse caso? Devemos manter sempre o espírito crítico, não acreditar em qualquer coisa, devemos defender os princípios básicos do Espiritismo, devemos nos manter alinhados com a ciência e blindados para o misticismo e ideias estranhas, e devemos manter o vínculo com Jesus de forma bem explícita, porque a maioria das novas teorias, elas não são coerentes com os ensinamentos do Cristo, que é o nosso modelo, é o modelo do Espiritismo. Isso é algo, Marcelo, de imediato assim, é preocupante, porque, por exemplo, ao chegar para a casa espírita, lê as obras de Kardec, aí você, qual é a lição? Você não tem um referencial. Pois é. Para isso. Então, foi referencial muito espírito, mas o demais, por exemplo. Agora você vê, para pessoa que chega na casa espírita, na verdade, o que a gente tem observado, o que eu tenho observado fazendo as contas aqui, eu tenho 62, comecei com 15, 47 anos de doutrina, é que ninguém estuda. Essa é a verdade. Tá? Então, se você mandar ele estudar só o Livro dos Espíritos, está de bom tamanho. Se ele conseguir estudar, porque também não estuda. Né? E o mais preocupante são aquelas pessoas que vêm com outras teorias, né? Que aquelas pessoas não estudam e aceitam tudo que se fala. Esse é o preocupante. É assim, hoje no meio espírita, as palestras que a gente escuta por aí são muito ricas demais. Né? Bom, então, observações finais. Se com todos esses dados, alguém ainda acreditar que Kardec é o autor da quinta edição, é imaginar que Kardec publicou a quarta edição quando a quinta já estava pronta para ser disponibilizada. Entre outras consequências, ele poderia plantar a insatisfação de quem tivesse comprado. E além de ter um grande prejuízo. Imprimir 2.000 livros e depois apresentar um outro novo. Tá? E também a gente precisaria entender que, se isso tivesse acontecido, ele teria feito inúmeras modificações em apenas um mês, porque em fevereiro ele publicou a quarta edição, né, com o conteúdo original. Em um mês, publicou em fevereiro e faleceu em março.
Ao mesmo tempo em que realizava outras muitas atividades sob sua responsabilidade, porque ele era trabalhador compulsivo, está em pleno processo de mudança da sede e com a saúde debilitada. Fazer todas essas modificações. Isso se alguém acreditar, né? Porque depois de todas essas evidências não tem como acreditar. Eu acredito que não tem. Bom, e quando nos debruçamos sobre a obra, vemos claramente que alguns pontos não foram escritos por Kardec, pois são contrários a fundamentos doutrinários e ao conteúdo da própria obra em outros trechos. Atribuir essa incoerência a Kardec é subestimá-lo e desacreditar que fosse o consenso encarnado. Muito obrigado pela paciência de vocês. Realmente, esses dois últimos voltam. Esses dois últimos itens aí, você assim, um chave de ouro. É isso. Esse é o ponto mais forte, é a evidência mais robusta da adulteração. Porque são contrários a fundamentos doutrinários da própria obra e é uma incoerência atribuir a Kardec. Seria estar achando que ele, dizendo uma gíria, ele pirou ou pirou. Exatamente. Ele saiu de órbita. Marcelo, essas obras atuais estão com esses erros. A Gênesis? Frazão, Sim. essa obra não está com esses erros, era traduzida da quarta. Essa foi lançada agora em maio. Tem a da editora Gel, que foi lançada no final do ano passado. Essas são da quarta edição. Todas as demais são da quinta edição. Tem esses erros. Aqui se você não comprou essas obras novas, pode olhar em casa que tem esses. Aliás, de todo o movimento espírita brasileiro. De todo o movimento espírita brasileiro. Da FEB. De todo o movimento espírita brasileiro e mundial, entre aspas. Porque na Espanha teve um tradutor, o Colavida, que traduziu a terceira edição em 1871. Pois não, vamos ver, é Fernando, né? Fernando Juan, não, é Juan. José, não me lembro. Colavida. Bom, aí vê. Ele traduziu na Pois é. nessa época. Depois de 1872, a Sociedade Anônima, que detinha os direitos, não autorizou ninguém mais a traduzir a quarta edição. Todo mundo todo, a partir daí, foi só a quinta edição, inclusive no Brasil. Como ele pediu autorização para traduzir em 1871, que ainda não tinha sido lançada essa edição, eles não tinham como dizer, não, espera aí que a gente vai lançar outra. Né? Autorizaram, e tem uma edição em espanhol que segue a quarta edição do Kardec, que é uma tradução de 1871. Qual seria, ou qual é o posicionamento da fé e a recomendação das cartas espíritas em função dessa? Veja, esse trabalho da Simone... Não, veja, o que acontece é o seguinte, esse trabalho da Simone É super recente. ele foi instigado e foi bancado pela Federação Espírita Argentina e também pela União das Sociedades Espíritas de São Paulo. Portanto, o lançamento foi em março, num seminário que ela fez sob a coordenação da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, que é um órgão muito representativo do espiritismo no Brasil. E esse órgão já soltou uma carta se posicionando pela quarta edição e instruindo todas as sociedades espíritas a irem pela quarta edição. A FEB lançou uma carta em janeiro, dizendo que tinham analisado e que não tinham visto nenhuma incoerência com a obra de Kardec. Isso tudo que a gente viu aqui, eles não viram, né? E que não tinham meios para dizer que a obra não era de Kardec, não tinha nenhum dado que permitia isso. Mas que, de qualquer forma... Isso antes Antes do seminário de Simone.
mas já vi o trabalho de Simoninho publicado em espanhol. Eu não sei se eles tiveram acesso em espanhol ou não tiveram acesso para dizer isso, porque para mim está muito claro. E eles vão ter que se retratar. Vamos. Agora, por outro lado, eles foram bastante coerentes, porque eles disseram, olha, Foram incoerentes. incoerentes. Pelo que você vai dizer agora. Por quê? Para a gente, aqui vale a quinta edição. Mas em dezembro, a gente vai lançar a quarta edição. A FEB disse A isso. FEB. É, claro. Pô, meu, se é a quinta edição que é fechada mesmo com Kardec, que é a mais atualizada, para que publicar uma coisa desatualizada? Né? Tem boi na linha. Ai, Deus. Agora, Marcelo, eu vou só solicitar a continuação da nossa característica de informalidade. Não está no final. E não é só pelo tempo, não. Eu não preciso de compor, vai ter que desarrumar essa mesa todinha. Não. Para quê? A mesa está composta. Daqui, a mesa está fluida. Então, pronto. Quero fazer umas considerações e Sérgio também. Não precisa de a gente. E que é justamente o que a gente não gosta aqui, é dessa desformalismo, dessa burocracia. Pronto, eu vou desligando aqui. Posso desligando? Pode. Quero faça suas considerações. Um abração. Para rimar. Um abração, frasão. Uma boa noite a todos. Inicialmente, parabenizando pelo aniversário da casa, né? Promover esse seminário. Realmente, quando eu vi pela primeira vez sobre as alterações, a gente fica até estranhando como é que pessoas puderam macular uma obra que a gente pode ser considerada assim, quase que perfeita, né, pelo seu conteúdo, pela ligação entre todas as obras e pela reconfirmação de todos os fatos que Kardec faz em todos os livros do Pentateuco e na Revista Espírita também, né? Mas depois que a gente vê discorrer tudo isso, a gente vê que a mesma mácula que corre nas veias dos homens que hoje corria naquele tempo,